uma série de crimes que barbarizaram o país pelo inusitado, pelo absurdo mesmo em que eles aconteceram. Este é o trabalho do Ulysses Campbell na sua trajetória de escrever livros, grandes reportagens sobre estes crimes. Depois de 3 mulheres, ele enfrenta um criminoso, o maníaco do parque, o Francisco de Assis, que não só chocou São Paulo, como chocou todo o país e continua inquietando a sociedade. O que será que poderá acontecer com a possível soltura dele? Ulysses trabalha em todos esses mecanismos e faz livros que acabam nos inquietando tanto quanto os crimes que os inspiraram. Ulysses, você escreve, na verdade, seriam grandes reportagens sobre crimes que, de certa forma, sensibilizaram, né, o país como um todo. Você fez uma trilogia das, digamos assim, grandes assassinas do século XXI no Brasil, né? Agora com Francisco de Assis, né, o maníaco do parque. Por que essa opção por essas entrevistas, por essas reportagens, fazer essas grandes reportagens sobre esses grandes crimes? Então, a trilogia Mulheres Assassinas encerra na Flor de Lis. Aí o Francisco de Assis, ele abre uma trilogia de Homens Assassinos. Ele é o primeiro personagem biografado. Maurício, eu defendo a tese de que a história do Brasil também é contada a partir desses crimes midiáticos, desse crime de grande repercussão. Eu considero esses grandes assassinatos um espelho da sociedade que a gente vive, porque se você for ver as personagens, a Elise Matsunaga, a Suzane von Richthofen, elas circulavam no meio da sociedade como pessoas comuns. Então, a minha opção por escolher esses grandes crimes, o Francisco de Assis, o maníaco do parque também, ele é um emblema da criminologia aqui em São Paulo, ele é um criminoso que ele mexeu muito com a sociedade, são casos de grande repercussão e eu defendo que esses casos têm que estar registrados. Eles não têm registro em livro de história, eles não têm registro em outras publicações, então eu optei em fazer livros de reportagem para fazer um registro desses grandes casos. De certa forma, a imprensa que tanto se debruçou sobre esses assuntos, eles não esgotaram o assunto, a imprensa não esgotou o assunto, quer dizer, ainda tem algo mais a ser revelado a partir disso? Não, quem conhece os meus livros sabe que eu vou muito além do que a imprensa noticiou. O crime ele é só um pano de fundo. Tanto o livro do Maníaco do Parque, da Suzane, da Elise, da Flor de Lis, o livro ele é um compêndio sobre o caminho que leva uma pessoa a se tornar assassina. Quais características na infância poderiam ser identificadas? Nenhum desses assassinos se transformou num criminoso da noite para o dia. Então o livro ele traz toda essa jornada. Por exemplo, a Elise Matsunaga ela tem um evento na infância em que ela foi violentamente estuprada pelo padrasto. Ela foi contar para a mãe que o namorado da mãe tinha violentado ela e a mãe simplesmente deu um tapa na cara dela e mandou ela embora de casa porque ela estava seduzindo o namorado dela. Então é esse tipo de história, esse tipo de negligência familiar que ajuda a formar uma personalidade assassina, esse tipo de história que o livro traz. E isso a imprensa não traz. O que a imprensa faz? Eu sei o que a imprensa faz porque eu trabalho na imprensa também, né? Eu sou jornalista do Globo, até hoje eu cubro os crimes no dia a dia, mas a gente faz nada além do que está no boletim de ocorrência, no que está na investigação do dia. Só que aí, como esses livros foram pesquisados e escritos muito tempo depois, do Maníaco do Parque, ele vai completar 30 anos agora. Então você traz um outro olhar, um olhar mais apurado, um olhar mais profundo. Ouve os especialistas que fazem que têm acesso a esses presos dentro da cadeia, tem os laudos psicológicos, os laudos psiquiátricos. Por exemplo, a mídia cobriu que o Maníaco do Parque matou 7 mulheres. Isso está tudo registrado na imprensa na época. Mas e agora que ele vai ser solto? Como é que está a cabeça dele? Isso o livro também traz. Quer dizer, é mais ou menos uma questão, talvez,
um aspecto mais até sociológico, né, desse ambiente. Basicamente, só para a gente pegar assim uma linha literária mais paralela, mais ou menos o que fez sei lá, o Truman Capote com Sangue Frio, o Zona de Ventura, para pegar um caso com a Cidade Partida, né? Que a partir do crime ele se joga um outro olhar, um olhar mais analítico. É basicamente esse o seu trabalho. Sim, o meu olhar ele é mais analítico, ele é mais periférico também, porque eu tenho acesso a muitos laudos psiquiátricos e psicológicos e eu submeto eles à análise de grandes psiquiatras, como o Dr. Guido Palomba, como a doutora Ana Beatriz Barbosa, que são especializados em mentes criminosas. Então é isso, eu trago nos livros um olhar sociológico, às vezes religioso, porque muitos deles também se convertem a religiões evangélicas, como que essa religião ajuda a construir a ressocialização dessas pessoas. Traz também a ótica familiar. O Maníaco do Parque vai cumprir 30 anos de cadeia em 2028, por exemplo. O livro traz a informação de se a família vai ou não acolhê-lo. O que vai ser feito dele? Então, eu acho que o livro, além de trazer todos esses olhares, ele avança na história. Será que a sociedade está preparada para receber um assassino como o Maníaco do Parque? Então o livro ele traz essas respostas, aborda essas questões. E me parece que não, né? No caso do Bandido da Luz Vermelha, que é um caso típico aqui, a sociedade não conseguiu absorvê-lo na volta, né? Isso varia de caso para caso. Por exemplo, a Suzane von Richthofen, a sociedade acolheu. Ela construiu um ateliê de costura, ela tem uma loja online, no Instagram, nas redes sociais, em que ela vende souvenirs, ela vende sandálias havaianas customizadas e ela vende bem. O Instagram dela, a última vez que eu vi, tinha uns 30 mil seguidores, ou seja, a sociedade acolhe. Eu acho que varia de caso para caso. A sociedade, por exemplo, ela acolheu de braços abertos a Elise Matsunaga, porque ela matou o marido, ela teve uma pena muito baixa. A sociedade faz uma leitura de que ela encontra razões nas motivações da Elise Matsunaga ter matado o marido, e aí essa criminosa ela é mais aceita. Ela estava fazendo transporte de aplicativo, ela anda na rua normalmente, ela é abordada, ela também vende roupas para pet, então, ou seja, ela tem contato com o público. Então é assim, eu acho que vai variando, cada um é uma história. A Ana Carolina Jatobá, por exemplo, ela já não é muito bem aceita. A Ana Carolina Jatobá, ela foi madrasta da menina Isabela, que foi jogada da janela do sexto andar, aqui em São Paulo. Então isso vai variando. O Bandido da Luz Vermelha, realmente, eu já percebi que a sociedade tem uma dificuldade maior de aceitar criminosos do sexo masculino. Mas quando é mulher, dependendo do crime que ela fez, ela é mais aceita. Agora, essa questão da leitura religiosa, digamos assim, ou pelo menos a proximidade religiosa com esses crimes que você faz nos seus livros, no caso do Maníaco do Parque, há uma relação muito profunda com os rituais satânicos que o avô faria, né, na edícula lá e tal, numa chácara onde ele conviveu. Onde é que isso, de certa forma, no caso específico dele, está muito claro, né? Ao assistir essa barbárie que o avô praticava, o teria influenciado, né? Não seria uma certa forma também de certa forma, suavizar o dano do crime dele? Tem uma coisa, Maurício, que eu gosto muito de deixar claro. Esses relatos da convivência do Francisco com o avô é muito contado a partir da ótica dele, né? A família nega, inclusive, que ele teve qualquer tipo de contato com o avô. Como ele conta isso com muito detalhe nos exames criminológicos que ele fez dentro da penitenciária, esses relatos estão no livro segundo os relatos deles. Eu gosto muito de deixar isso bem claro. Eu, particularmente, inclusive, nem acredito. Eu acho até que tem uma nota uma nota de rodapé dizendo isso.
Agora, em relação à religiosidade, eu não só a do Maníaco do Parque, no Maníaco específico, porque ele se dizia ateu. E aí, durante o Maníaco do Parque, ele tem um relatório que é muito completo, porque antes dele ser julgado, ele foi submetido a um relatório ele foi submetido a uma perícia para descobrir se ele era ou não considerado inimputável. Então, nisso eles abordam muito essas questões dos rituais do avô, do satanismo, mas, no geral, os presos, eles se entregam à religião, porque dentro das cadeias, todas as cadeias aqui de São Paulo, pelo menos, que aqui eu tenho trabalho, tem uma verdadeira guerra santa lá. As religiões, principalmente as religiões evangélicas, elas disputam muito esses presos. Eles fazem cultos lá dentro e eles provam por A mais B que esses criminosos só se tornaram assassinos porque eles se afastaram de Deus. Quando você se afasta de Deus na leitura maniqueísta desses pastores, eles se aproximam do diabo. Então eles fazem um trabalho para tirar o diabo de perto desses presos. E aí eles entram nessa toada religiosa que muitas delas, inclusive, beira até o fanatismo. O Francisco, ele entrou nessa toada. A Suzane também, viu? A Suzane entrou no sistema penal em São Paulo, luterana, flertou com o espiritismo. Ela dizia que conversava com os pais, fazia uma mesa branca lá e conversava com os pais. Ela conta que numa dessas mesas brancas, ela disse que a mãe a perdoou. E aí depois ela foi para igrejas evangélicas, ela tentou ser pastora, só não se tornou pastora porque não quiseram pagar o cachê que ela estava pedindo para dar testemunho nas igrejas evangélicas. Ou seja, tem toda também um mercantilismo envolvendo esses presos famosos, né, esses grandes criminosos, mas também tem eles veem isso como uma tábua de salvação, de redenção. Para você ter uma ideia, quando um preso desse que cometeu um crime muito bárbaro, ele tenta progredir de regime, conseguir o regime semi-aberto ou o regime aberto, um dos quesitos que ele tem que enfrentar na justiça é provar que eles estão arrependidos do que eles fizeram. E esse tipo de prova é feito no exame criminológico em contato com psicólogos. E muitos deles não conseguem provar. E aí eles acabam se entregando à religião para obter, junto aos orientadores espirituais, aos pastores, testemunhos de arrependimento. Então é mais ou menos isso. A religião, ela tá para esses presos por uma variante de motivos. E você narra esses fatos, pelo menos do que eu conheço, do Maníaco do Parque, né? Que foi o que eu li, numa sequência quase romanesca, né? Questionamento literário. Exato, né? Quer dizer, por que essa opção? Como é que você trabalha isso? Então, na verdade, eu relutei muito em fazer o livro da Suzane, que é o meu primeiro livro de jornalismo literário. O livro, ele foi, a princípio, ele seria editado pela Editora Abril, tinha toda uma curadoria dentro da redação da revista Veja, e eu fui orientado, na época, a escrever de forma, seguindo o estilo jornalismo literário. E aí eu fiz o livro seguindo essas orientações. O livro fez muito sucesso, muito em função da forma como ele é escrita, da forma romanceada. E aí, como eu vi que deu certo, eu usei o mesmo estilo nos outros livros. Eu te confesso que eu gostei muito do estilo. Eu tenho o livro do A Sangue Frio, que você mesmo citou, como uma bússola, como um parâmetro. E as grandes biografias também. E aí os outros livros que eu tinha lido, inclusive por obrigação profissional, livros de reportagens, grandes biografias, eu achava o texto um pouco enfadonho. Como eu sentia como se fosse uma reportagem, uma grande reportagem, e o texto jornalístico, aquele texto tradicional, ele não tem muito fôlego, o leitor não vai até o final. Por exemplo, eu trabalhei em grandes redações, aquelas matérias muito grandes e tal, elas não... Inclusive no Correio Brasiliense, hoje em dia, inclusive, a gente tem nas grandes reportagens, nos grandes veículos, eles medem até o índice de retenção. Então, por exemplo, quanto maior a reportagem, se não fosse um assunto muito bem trabalhado, o leitor larga na metade. E eu lembro também que na época do Correio Brasiliense tinha uma pesquisa
em que eles ligavam para alguns assinantes perguntando qual matéria você leu toda, qual matéria você largou na metade. Então eu fui usando muito esses parâmetros para poder guiar a minha escrita. Então eu diria o seguinte, que hoje eu sigo muito a receita do leitor. Inclusive eu te diria que eu acho até que esse é um pouco do segredo do sucesso desses livros. Quer dizer, o jornalismo literário, quer dizer, o jornalismo com um texto literário, né? Sim, sim. Que... Ele é um jornalismo com texto literário, mas a base toda é a apuração jornalística, é a pesquisa, é a reportagem. Tudo que está lá é documentado. Os livros, por eles serem jornalismo literário e eles entrarem no mercado como livro-reportagem, esses livros eles são muito visados eles são muito visados pelo departamento jurídico das editoras. Então, por exemplo, eu tenho que provar tudo que está escrito. Eles passam por um crivo jurídico. Por exemplo, quando tem acusações muito graves, eu tenho que provar com documentos. Isso não está porque eu acho que isso eu não quero despejar isso para o leitor porque eu acho chato. Eu acho chato ficar colocando lá uma série de documentos, dizer, isso está no processo número tal, que é o que os grandes livros fazem, ficar toda hora recorrendo à nota de rodapé, que isso é uma exigência do jurídico, por exemplo. Então, o que eu faço? O livro ele é submetido ao jurídico, o jurídico é o primeiro que lê, ele pede como eu provo se algumas declarações que são muito contundentes, se eu não tiver ela gravada, ela não entra no livro. Então ele é um jornalismo literário, mas ele não larga a mão do rigor do jornalismo. Porque é isso que é interessante. Por exemplo, você usa muito aspas, né? A declaração dos próprios personagens que estavam envolvidos. Muito diálogo. Exatamente. Como é que você resgata esse diálogo? Os diálogos, tem uma coisa que é muito curiosa. Um preso como o Francisco, vamos usar o Francisco como exemplo, que é o mais recente. O Francisco, antes dele ser submetido ao tribunal do júri, ele é submetido às audiências de instruções. A audiência de instrução, para a pessoa entender, é tipo um ensaio do julgamento. Antes da justiça determinar que vão constituir um júri, que um júri é uma empreitada muito pesada, né? Muito complexa. Então eles chamam todas as pessoas, inclusive o Francisco, para depor nas audiências de instrução, que é onde tem o maior manancial dessas declarações. Então elas vão sendo extraídas. No momento em que eu estou lendo todos os processos, desde o inquérito, onde começam os primeiros depoimentos, que são inclusive onde estão as declarações mais cristalinas, porque elas não estão ali viciadas com tese de advogado, eu vou tirando de lá. Então eu faço primeiro uma compilação de tudo que está dito em primeira pessoa nesses documentos, e é uma coisa muito vasta, e eu tiro também das entrevistas. E tem uma coisa muito curiosa, porque algumas declarações são tão absurdas que às vezes nem eu acredito. Por exemplo, eu lembrei agora que eu tenho uma editora, Gabriela Herbeta. Ela é a primeira editora que fica entre mim e a editora. A primeira pessoa que lê o texto é ela. Então ela lê o texto e ela trabalhou no Grupo Abril também fazendo edição, checagem. E aí ela me devolve algumas coisas assim, e ela passa sempre um marca-texto nas coisas que ela acha muito absurdo. E aí eu lembro que antes de eu mandar para ela, tinha um diálogo do Francisco com uma das vítimas que ele estava aliciando na Paulista, e aí ele fala assim, olha, você quer fazer um ensaio fotográfico na floresta? Aí ela fala, eu quero, como é que vai ser isso? Olha, o cachê é R$300 e tal, e eu levo qual tipo de muda? E ele fala assim, olha, leva roupas em tom de verde, porque vai ser um ensaio muito selvagem. E na verdade ele estava levando a mulher para matar. E aí quando eu vi aquilo, eu já passei o marca-texto já no depoimento e mandei para Gabriela. Gabriela, olha isso aqui, como é tão absurdo, que se você escrever isso assim, às vezes nem eu acredito, às vezes eu leio de novo. O livro da Suzane e da Elise, eles estão sendo adaptados para uma série no Prime Video chamado Tremembé. E aí eu participei da mesa de roteiro e eu tive convivência com roteiristas que são especializados em escrever diálogos. E aí eu lembro que um deles falou assim, cara, os diálogos que estão no livro assim, eles são tão surreais que se a gente inventasse esse diálogo e apresentasse para o chefe da sala, ele dizia, não, esse diálogo está muito absurdo. E aí eu comecei a levar para ele justamente esses materiais. Falei, olha aqui, isso aqui
É o inquérito dos testes de Rorschach da Suzane com as psicólogas dentro da cadeia. E aí é tudo em primeira pessoa. Tipo assim, é um material muito rico. A dificuldade que eu tenho em reconstituir esses diálogos no livro é, na verdade, catalogar onde cada um deles vai entrar. Mas aí, como eu fiz curso de roteiro, aí eu consigo mais ou menos fazer esse tipo de organização. Agora, é uma apuração muito cuidadosa, né? Agora, de qualquer forma, você toca em algumas feridas. Por exemplo, o Francisco, ele poderia ter sido evitado todos esses crimes dele se já o tivessem preso por outros delitos que ele cometeu anteriormente e que foram simplesmente ignorados pela polícia, né? Quer dizer, tocar nessas feridas também não é um certo ponto de polêmica dentro de sua obra? Olha, eu acho o maior absurdo, obviamente, depois do absurdo dele ter matado, até não se chega a um número exato, né? Ele diz que matou 9, ele foi condenado por 7, mas o delegado diz que ele matou 11. Mas, enfim, tirando isso, essa quantidade de vítima que ele matou, que eu acho que está atrelada ao primeiro absurdo, eu acho que a negligência da polícia em relação ao maníaco do parque é o maior absurdo que tem dentro desse livro. Tipo, se você me perguntar, é satanismo do avô, o suicídio lá do cara que se matou, isso para mim é o maior absurdo. Por quê? Não só o Francisco poderia ter sido detido em 1995, quando ele teve a primeira acusação numa delegacia, uma denúncia numa delegacia de tentativa de estupro lá em São José do Rio Preto, e isso tá na capivara dele, tá nos registros lá, quando você puxa os antecedentes aparece isso. Mas não só isso, como depois dele ter matado uma garota, a Raquel, ele matou a segunda garota, que foi a Isadora, só que ele roubou os cheques da Isadora, e aí ele foi passar esses cheques numa loja de motoboy para comprar um capacete. E aí o pai da Isadora viu que a filha que estava desaparecida estava movimentando a conta corrente. Ele pega o cheque lá no banco, que ele vê que não é a assinatura da filha. Ele leva na delegacia, olha, minha filha roubaram esse cheque dela, essa assinatura não é dela. O Francisco foi tão ousado que ele escreveu atrás do cheque o RG dele e o endereço de telefone. A polícia vai lá na loja, na firma de motoboy onde trabalha e fala, vem cá, e a Isadora. Ele vai na delegacia e diz, não, ela é minha namorada, onde ela tá? Eu também estou procurando por ela. E aí diz, ela tá desaparecida. E ele conta uma historinha lá e a polícia dá 3 tapinhas nas costas dele e ele vai embora. Aí ele sai de lá para carbonizar o corpo da Isadora que estava lá na floresta e depois ele ainda mata mais 5. Isso é muito absurdo, isso é muito absurdo. É o absurdo da história, né? Quer dizer, a própria vida consegue ser mais dramática do que a ficção. Sim. Agora, é difícil, viu? É muito difícil a ficção concorrer com a realidade. É muito difícil. Agora, a partir do Francisco, quem seriam os próximos personagens? Então, eu comecei uma pesquisa, mas é pré-pesquisa, porque até bater o martelo, eu faço uma pré-pesquisa, porque às vezes o crime por si não sustenta um livro inteiro, né? O livro, quem já leu vê que a musculatura do livro é formada por outras coisas, não pelo crime do biografado. Então eu comecei uma pré-pesquisa para fazer sobre o vampiro de Niterói. Eu já até fiz alguns posts no meu blog de crime lá no Jornal Globo sobre umas cartas de amor que ele escrevia para umas mulheres, mas eu ainda não está decidido ainda. A editora também faz uma pesquisa de mercado para saber se o leitor tem interesse, porque eles são livros bem comerciais, então não adianta eu escolher e não ter a aprovação da editora, que é quem banca, né? Que a pesquisa é cara. A pesquisa para um livro desse é muito caro, às vezes ficou 1 ano pesquisando, viajando. Maravilha. Ulisses, muito obrigado pela sua participação aqui no Eu que agradeço.